Paz do Senhor, meus amados, que bom que nós estamos aqui para mais uma aula da comunidade de estudos bíblicos, a Bíblia Sem Mistérios. Né? Nós estamos dando continuidade aqui ao estudo do livro de Mateus, estamos já no capítulo 26, na fase final desse livro. Né? Hoje a gente vai aprender já os momentos de crucificação de Cristo, que antecede a crucificação de Cristo, a traição de Judas, a última ceia e tudo mais. Então vamos lá, vamos dar esse passo rumo a esse momento majestoso, grandioso do nosso Senhor. A primeira parte. E aconteceu que quando Jesus concluiu esses discursos, disse a seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, ao qual chamava-se Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Eu vou ler a primeira parte aqui, onde Jesus ele revela, não, ele relembra, né, aos seus discípulos sobre o plano de ser entregue e crucificado. Depois que ele acaba aqueles discursos falando sobre, nós estudamos nos capítulos passados, né, os discursos mais escatológicos da sua segunda vinda, então ele começa a falar sobre a sua ida. Primeiro ele vai para depois ele voltar de novo. Mas a gente fala sempre isso, mas aqui nunca foi o lugar de Cristo. O lugar de Cristo é no trono. Aqui ele veio justamente para cumprir uma missão. E agora ele estava dizendo que ia partir porque depois tem uma outra missão. Aí na segunda parte dessa leitura diz que os príncipes e os sacerdotes, os escribas e os anciãos do povo se reuniram com Caifás para quê? Para mutuamente, ou seja, de forma organizada, planejada, prenderem Jesus com dolo, ou seja, com intenção, e o matarem. Aí os versículos seguintes, mas diziam, não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão leproso, aproximou-se dele uma mulher. Eu quero parar aqui, ó, porque na verdade aquele texto, o contexto termina aqui, ó, não durante a festa, para que não haja alvoroço durante o do povo. Então, eles não queriam prender Jesus durante a Páscoa, queriam que isso acontecesse em outro momento. Entretanto, aprove o Senhor que tudo acontecesse durante a Páscoa. Né? E aí, a segunda parte agora do texto fala que Jesus foi para Betânia. E aí diz assim: ó, e estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro com um unguento de grande valor e derramou-lhe sobre sua cabeça quando ele estava assentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que é este desperdício? Pois este unguento poderia vender-se por grande preço e dar dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: Por que afligis essa mulher? Pois praticou uma boa ação comigo. Observe uma coisa importante: existe um princípio aí fundamental nesse estudo acerca do posicionamento dos discípulos e do posicionamento de Jesus. Primeiro vamos contextualizar. Jesus estava em Betânia, cidade de Betânia. A possibilidade dessa mulher ser Maria de Betânia é muito grande, a possibilidade realmente é muito grande, então é possível que seja Maria de Betânia, a irmã de Lázaro, né? Então era irmã de Lázaro, porque essa história, essa passagem, ela se repete com Maria, irmã de Lázaro, que é de Betânia, lá no capítulo 12 do Evangelho de João. Então, quem é essa mulher? Talvez quando nós estudarmos Lucas, a mulher que esteja lá em Lucas, ela tem algumas discrepâncias entre um texto e outro, mas também tem algumas semelhanças. Mas o fato é que ali ela derramou um óleo de altíssimo valor, né, um unguento de valor muito grande, e esse unguento, esse unguento foi derramado sobre a cabeça de Jesus. Não foi sobre os pés, mas sim sobre a cabeça, e um vaso de alabastro. Alabastro é uma pedra preciosa, né? O alabastro é uma pedra de semi-preciosa, né? Que tem grande valor. E era algo que era raro, né? Não era tão aceito. O que é um vaso de alabastro em si? É um tipo de cerâmica usada que armazenava, né, perfume, certo? Então, ele também era
tipo assim, como de ônix, né? Ele era feito de ônix. A pedra que o envolvia era ônix, né? Para o seu fabrico. Por isso ele tinha realmente muito valor. E ali tinha aquele perfume, aquele unguento, também que era caro, que era raro, feito de nardo, né? E aí o que acontece? Os discípulos entraram em discordância acerca da atitude de Maria e acharam que aquilo dali deveria ser vendido e dado aos pobres. Agora Jesus ele foi, questionou, bateu de frente e disse que isso não era correto, que o que ela estava fazendo era correto. Por quê? Porque ela praticou uma boa ação com o próprio Jesus, né? Com o próprio Jesus. Isso aí nos leva a compreender que nós precisamos saber diferenciar as nossas ofertas aos pobres das nossas ofertas ao Senhor, na casa do Senhor, onde a igreja é o corpo de Cristo. Então isso é importantíssimo. Não é porque você está dando aos pobres que você está ofertando na casa do Senhor. Claro, a Bíblia diz que quem dá aos pobres empresta a Deus, né? Então diz isso o texto, mas isso não significa que você deva negligenciar isso, muito pelo contrário, né? Ah, você precisa, você precisa atentar para esse detalhe. Mas só que existe uma diferença entre aquilo que você oferta diretamente ao Senhor, do seu coração, com amor, daquilo que você dá aos pobres, né? Então, das pessoas que necessitam. Por isso Jesus ali entrou, porque aquela oferta era uma oferta de honra, na qual aquela mulher estava fazendo um agrado, uma honra. No caso também era uma antecipação da unção do que iria acontecer, né? Uma predição da unção do corpo de Cristo quando assim ele viesse a falecer, né? Morrer na cruz. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter para sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido o que ela fez para a memória sua. Então aqui está a principal argumentação do próprio Jesus Cristo, falando que ela estava justamente preparando seu corpo. Então aquilo era uma ação espiritual de consequências muito profundas, muito grandes, que estava sendo praticada por Maria e que só aconteceria daquela vez, enquanto Jesus falava que aos pobres ter-se-ia muitas outras vezes, né? Então, um dos 12 chamados Judas dos Iscariotes foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: Que queres? Que me quereis dar? Eu vos entregarei. E eles pesaram 30 moedas de prata e desde então buscava oportunidade para entregar. Aqui foi o momento em que Judas ele definiu de forma final a traição de Cristo, né? Quando ele se dirige justamente àquele conselho que estava reunido ali de sacerdotes, de pessoas populares, e foi lá dizer que poderia entregar a Cristo. Então, os fariseus decidiram por 30 moedas de prata, porque isso é profético. Isso é profético. Nós vamos ver essa questão profética no próximo capítulo, no capítulo 27, onde vai se cumprir uma profecia que foi gerada, que foi dita lá no livro de Jeremias, né? O preço, então, não foi à toa. Tudo o que aconteceu com Jesus foi previamente profetizado. Aí a Bíblia diz: no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: Ide à cidade ao certo homem e diz-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenaram e prepararam a Páscoa. Então aqui Jesus, esse texto diz que os discípulos procuraram, e outros textos diz que Jesus ordenou, mas o fato é que havia uma combinação sobre a celebração da Páscoa, e essa combinação culminou em eles encontrarem misteriosamente, né, uma pessoa, um homem, que cederia ao local, cederia à cidade. A Bíblia trata como um certo homem. E aí eles falaram do local e os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenaram e prepararam a Páscoa. Então ali estava sendo preparada, na verdade, o que a gente conhece como a última ceia. Os versículos: E à chegada da tarde assentou-se à mesa com os 12, comendo, disse:
Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai como a cerca dele está escrito. Mas ai daquele porque o Filho do Homem é traído. Bom seria se o homem não houvesse nascido. E respondendo Judas o que traía, disse: porventura sou eu? E Rabi lhe disse: tu o disseste. Olha só. Essa é uma revelação diferente. Nós precisamos unir as diversas revelações para entender tudo exatamente o que aconteceu. Nesse texto, Jesus fala sobre aquele que põe a mão no prato junto com ele, que seria o traidor. Ele traz a revelação do traidor na primeira parte da leitura. E depois que se perguntam, após ter consternado, assustado todos os seus discípulos, então eles se perguntam quem seria esse homem, né? E Jesus dá a dica: aquele que põe a mão no prato junto comigo. Há um outro texto que diz: aquele a quem eu der o bocado molhado. Está no livro de João, no Evangelho de João. Isso há significados. Esses significados são de amistosos, são de relacionamento, são de amor. Porque dentro da cultura judaica, aquele que põe a mão no prato e aquele que come do bocado molhado de alguém que dá, aquele que permitiu e aquele que dá, ele tem uma consideração profunda e confiança profunda. A confiança de Jesus em Judas era tamanha que Judas era aquele que administrava os recursos, né, financeiros do ministério de Jesus, porque eles tinham dinheiro, não é que eles não tinham dinheiro, não é ter dinheiro ser rico, não é isso, mas eles tinham como se manter, se sustentar, pagar os impostos, pagar o alimento, se locomover, comprar os suprimentos necessários para a sua subsistência, e assim por diante. E quem tomava conta disso tudo era Judas. Aqui, e essa questão de pôr a mão no prato tem essa referência. Depois, esse texto revela que o próprio Judas se entregou, se perguntou: sou eu? E aí Jesus diz, na parte final: tu o disseste. Então aqui estava ali revelado quem seria o traidor, só não entendia quem não queria, apesar de que tudo leva a crer que os discípulos não entenderam. Vamos lá. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, este é meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos, desde agora, que não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba novo convosco no reino de meu Pai. Bom, aqui está uma figura notória, clara, sobre a Santa Ceia, que tem algumas revelações interessantes, que eu não vou... que eu vou juntar ao final dos quatro evangelhos, a gente vai dar uma explicação mais aprofundada sobre a Santa Ceia. Mas nesse texto aqui a gente aprende o seguinte, que a ceia ela foi dada aos discípulos que estavam presentes, mas não houve digamos assim, uma exclusão ou inclusão. Jesus sabia que ali estava o traidor. Jesus sabia que ali estava aquele que o negaria. E Jesus ainda assim não o excluiu. O que nós podemos entender é que a exclusão de alguém em uma ceia é algo que não é biblicamente sustentável. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a ceia revela que ali Cristo estava dizendo que só voltaria a ceiar na segunda vinda. Não é que não se devesse mais fazer ceia. Existem algumas doutrinas que ensinam isso. Mas aqui, observe, ele está falando: não beberei deste fruto da vide até aquele dia que eu beba de novo convosco no reino do meu Pai. Então está falando dele, e não, ele não está dizendo para os outros: não bebam vocês. Está falando dele. Ele ali seria o seu último momento junto com os discípulos. Então, se a gente precisa interpretar o logos, o telos e o rema, né? Então, o logos aqui diz o seguinte: não beberei. Está dizendo que ele não beberá. O telos, para quem ele está falando? Para os seus discípulos. E o rema, o significado disso é que ele vai voltar e que ele vai ter um momento em que ele vai ceiar de novo conosco, como tem aqui nessa última parte. Vamos lá. E aí,
continuando aqui a interpretação do texto, eu estou sem o texto aqui, vamos abrir aqui. Diz assim, ó, e tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras, então Jesus lhe disse, todos vós esta noite vos escandalizareis de mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Bom, aqui tem algumas coisas muito legais para a gente aprender. Primeiro, que hino foi esse que Jesus cantou, né? Então, para a gente saber que hino Jesus cantou, a gente precisa saber conhecer um pouco da cultura judaica. E a cultura judaica revela que, após eles ceiarem, depois da ceia, sempre eles cantavam, né, os salmos de Halel, que são do Salmo 113 ao Salmo 118. Então, esses eram os salmos que eles cantavam, esses eram os hinos que eles cantavam após a ceia do Senhor. Então, depois você vê que ele cantou, e aí depois ele agora vai trazer uma outra palavra profética. Que palavra profética é essa? Essa palavra profética, ele ia falar sobre o que está escrito em Zacarias, capítulo 13, versículo 7. Em Zacarias, capítulo 13, versículo 7, que está escrito o seguinte, olha que texto incrível, e ele repete isso. Ó espada, desperta-te contra o teu pastor e contra o homem do meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere ao pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão sobre os pequenos. Então aqui, ó, fere ao pastor e espalhar-se-ão as suas ovelhas. É importante a gente entender, amados, que Jesus Cristo usa somente ferir o pastor, as ovelhas, ou o rebanho se dispersarão. Primeiro, porque ele é o autor da palavra, e segundo, que a divisão de versículos é uma divisão humana, não é uma divisão divina. A profecia estava dentro ali do versículo. Então, dentro do versículo, ferido o pastor, as ovelhas se dispersam. Ele se referindo a ele como pastor, e a dispersão que nós sabemos o que aconteceu com os discípulos após a sua prisão. Né? Então vamos lá, continuando o texto. Diz assim, mas Pedro respondendo disse-lhe, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E disse-lhe Pedro, ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui que eu vou, enquanto vou além orar. Olha aí que interessante. Eu li uma partinha a mais, mas tudo bem. Jesus diz que todo mundo vai se dispersar e todo mundo diz que não vai. E o pior, ele revela para Pedro a traição. Gente, o que Pedro fez foi igual ao que Judas fez. Igualzinho. Pedro negou Jesus. Judas entregou Jesus. Ambos traíram Jesus. No segundo nível de interpretação dessa mensagem, você vai ver que ambos traíram Jesus. Que aquela coisa, a pergunta que a gente sempre tem que fazer é o e daí? E no e daí vai dar sempre na traição, o resultado final. E aí Jesus revela isso para Pedro e Pedro diz que não, que vai morrer com ele, vai lutar, fazer, acontecer. E a gente vai ver o que acontece ali na frente, aliás, todo mundo já sabe. Terminado esse papo, Jesus foi para onde? Foi para o Getsêmani orar. E ele foi chegando lá no Getsêmani para a oração. A Bíblia diz assim, ó, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, né? Começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então ele disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto e orando, dizendo, meu pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro, então, em uma hora não pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Há muitas lições nessa passagem. Vamos tirar algumas delas aqui, vamos aprender sobre elas aqui. A primeira é quem Jesus levou, que representa a proximidade que ele tem mais. Pedro, João e Tiago eram como se fossem os melhores amigos de João, né? Então, ou melhor, de Jesus.
Então, havia esse significado. Segundo, a minha alma, veja só, ele utiliza a alma, porque o homem é espírito, alma e corpo, e os sentimentos se situam na alma. E ele fala que a alma estão as emoções, né? As emoções, a mente, a emoção e a mente, emoção e vontade. E aí tudo se situa na alma. Então ali ele estava na alma dele, ou seja, ele como homem. A Bíblia diz que Deus soprou o espírito sobre o pó e o homem se fez alma vivente. A partir do momento que o homem tem o Espírito Santo, que Deus dá vida ao homem, ele tem o Espírito Santo, ele tem uma alma, ele tem um corpo, né? Então a alma dele ali, a alma se preocupa sempre com o corpo. Ela deveria sempre se preocupar mais com o espírito, dar ouvido ao espírito. Mas Jesus ali, a alma dele, que é a humanidade dele refletida, estava agora manifesta de uma forma bem clara e evidente, bem notória. Toda a humanidade de Cristo estava ali. E ele fala que ali a alma dele, ou seja, os sentimentos dele afloraram e ele prostrou o seu rosto orando, dizendo: Pai, aí é com a mente agora, novamente agindo com a alma, se for possível, passe de mim esse cálice. Ou seja, protege o meu corpo, não deixa meu corpo sofrer. Mais uma vez, a mente dele focando no corpo. É uma área do corpo. Eu tenho um vídeo no meu YouTube que eu falo sobre isso, onde você tem a área da mente humana que se preocupa com o cuidado com o corpo, ou seja, não deixar com que o corpo seja destruído. E aí, nessa hora, houve essa manifestação, que não quer dizer que era um pecado, mas era uma questão de tentação. Jesus estava sendo tentado aí, certo? Mas aí, o que é que ele diz? Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Nessa hora, ele abandona a sua alma, elimina a influência da sua alma, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, da sua carne, e se entrega e coloca a sua vontade, que é aquilo que acaba movendo o homem, que é a sua vontade, nas mãos de Deus. Ele diz assim, ó, então, não seja como a minha vontade, mas como tu queres. Então aqui foi a manifestação completa da alma de Cristo, demonstrando que ele estava exatamente como um homem aqui no nosso meio. E aí ele volta lá para os discípulos, e como discípulos, novamente ele traz outro ensino profundo sobre isso. Eles achou os discípulos adormecidos. O sono é uma manifestação da carne, a carne cansada. E ele fala sobre isso, houve um cansaço da carne. E quando você permite que a fadiga te domine, você pode cair em tentação, você pode cair no pecado. E aí ele fala isso para os discípulos: olha, então nenhuma hora pudeste falar comigo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, o espírito do homem, e Jesus está falando do espírito que é do homem, que é com E minúsculo, é o que tem contato com Deus. Esse já está revivificado, como o apóstolo Paulo ensina nas suas epístolas. Cristo vivifica o nosso espírito, porém, se nós não dermos ouvido ao nosso espírito, e Cristo ensina isso no seu momento de oração, quando a sua alma, ou seja, a sua mente, os seus sentimentos e a sua vontade estavam querendo ceder à carne, ele diz não para a carne, diz não para si mesmo e encontra os seus discípulos naquela condição. Quando ele diz que a carne é fraca, ele sabe do que está falando, porque ele estava habitando, tabernaculando num corpo de carne, e ele sabia que o espírito precisava dominar a carne. E nós vamos aprender isso lá mais adiante nas epístolas de Paulo, mais profundamente. E indo a segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados, e deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez e dizer as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e partamos, eis que é chegado o que me trai. Então aqui você vê que mais uma vez Jesus ora mais duas vezes, e em nenhuma das duas vezes os discípulos reagem. Estão dormindo o tempo todo. Essa trinca de oração de Cristo é uma presente assim, em diversos trechos da Bíblia, né? Onde a gente vê que essa trinca de oração, as três orações, elas podem representar essa tricotomia humana e outras coisas mais.
que a gente pode se aprofundar em outro momento. Mas aqui você vê que Jesus orou 3 vezes, e na terceira vez, na segunda encontrou adormecido, na terceira encontrou de novo, e na terceira ele deu aí uma, digamos assim, uma palavra mais dura, e fez com que os seus discípulos acordassem. Por quê? Porque Judas estava chegando. Ele estava informando ali que Judas estava chegando. Continuando aqui, vamos ler o seguinte. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que traía disse-lhes dando sinal, dizendo: o que eu beijar é esse. Prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se ele, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Tem coisas da palavra que são interessantes, né? Que parece que eles refletem mais ou menos aquilo que Deus quer de cada um de nós, requer. Então aqui está. Primeira coisa, Jesus nem tinha terminado de falar, então Jesus chega e a Bíblia fala que uma grande multidão, não era pouca gente, imagine só, uma grande multidão. E diz que essa multidão vinha armada com espadas e varapaus, né? Ou seja, porretes, né? Para bater em Jesus. E o Judas tinha dado um sinal para o chefe daquela guarnição, dizendo o seguinte: olha, aquele para quem eu beijar é esse que você vai prender. E aí ele se aproxima e chama Jesus de rabi, ou seja, de rabino, ou seja, de mestre. E deu um beijo. No que deu o beijo, Jesus aí faz aquela pergunta: amigo, a que viestes? Jesus já sabia. Foi a mesma pergunta que ele fez para o Bartimeu: que queres que te faça? A mesma pergunta que ele faz: se quiseres que eu te cure. Então tem assim, esse é um mistério ainda que a gente vê na palavra, que mesmo dentro da onisciência divina há uma pergunta. Porque isso eu acho que se relaciona com a questão da oração, de que aquilo que a gente quer, a gente precisa pedir a Deus. E a palavra que ele utilizou, amigo, mais uma vez confirmando o que já foi ensinado antes sobre o prato, né? Sobre colocar a mão no prato, sobre o bocado molhado, que vai ser ensinado ainda lá no livro de João, no Evangelho de João. Então são coisas importantes assim para a gente atentar. Vamos continuar a leitura. Aí o versículo seguinte diz: e eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada, e ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus disse-lhe: embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar ao meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Profunda reflexão, porque durante séculos os judeus são tratados ainda, não deixaram de ser tratados como aqueles que traíram Jesus. Mas Deus tem uma relação profética, uma relação de amor com esse povo, que até para o cumprimento do propósito da vontade de Deus, Jesus foi traído por judeus. Né? E aqui, esse discípulo, a Bíblia fala que esse que um dos que estavam com Jesus, nós sabemos que foi Pedro, ele desembainhou e cortou a orelha de Malco, e outra passagem fala sobre isso, o servo do sumo sacerdote, né? E aquele servo perde a orelha, mas Jesus chama a atenção de Pedro, do seu discípulo, e fala sobre a questão da espada, quando ele diz assim: entrar com guerra, que nós vamos morrer a espada. E não é esse o propósito de Deus. E ele continua dizendo: o propósito é que eu morra crucificado. Porque se não for dessa forma, certo? Como as escrituras se cumprem? E mais uma vez aqui ele demonstra, certo, o tamanho do seu poder, quando ele diz: se eu quisesse, eu fazia uma oração ao Pai, e o Pai enviaria 12 anjos, 12 legiões de anjos, porque a Bíblia diz que Deus dá ordem aos anjos a nosso respeito. Jesus sabia disso, mas Jesus teve várias oportunidades para isso, mas estava fora do propósito. Nós precisamos aprender a pedir a Deus, conhecendo os propósitos de Deus para nossas vidas antecipadamente, porque Ele pode até atender uma oração nossa fora do propósito. Entretanto,
nós podemos lá na frente ver que a escolha não foi a escolha ideal. E aqui está essa assertiva que Jesus diz que convém que isso deveria acontecer, ou seja, ele ser entregue, morto, para ressuscitar ao terceiro dia. Então disse Jesus à multidão: saíste para com o salteador, com espadas e varapaus para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendeste. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpra as escrituras dos profetas. Então, Jesus aqui nesse trecho, ele fala, questiona o fato dele ser preso hoje com um monte, como se fosse um ladrão, né? Com espadas e varapaus. E ele diz: o tempo todo eu estive entre vocês, ensinando no templo, nas sinagogas, e vocês não me prenderam. Agora, isso está acontecendo porque é de Deus, né? Basicamente ele diz assim: mas tudo isso aconteceu para que se cumpra as escrituras dos profetas, Isaías, Jeremias e assim por diante. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Olha aí a profecia de Zacarias 13:7 se cumprindo. Ferido o pastor, as ovelhas se dispersam. E os que prenderam a Jesus o conduziram até a casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro o seguiu de longe. Aqui, pronto, aqui estava aquela primeira reunião que nós falamos no início do capítulo. Vamos prender fora da festa. Então ainda não tinha acontecido a festa propriamente dita, era o momento da ceia que precedia a festa. Primeiro vinha a ceia, depois vinha a festa. E a Bíblia fala que Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e, entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Então Pedro agora ali começou a segui-lo de longe. Isso dá uma mensagem acerca de como negar Jesus. Então, primeiro passo, seguir de longe, né? Aqui já estou dando aula de homilética, para você preparar a sua mensagem. Segundo passo, ora, os príncipes dos sacerdotes, os anciãos de todo o conselho, buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. E não o achavam. Ou seja, eles estavam procurando alguém que pudesse testemunhar, mesmo mentindo. Falso testemunho é calúnia. Levantasse alguma calúnia contra Jesus para dar um motivo para matá-lo. E não achava ninguém. E apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, não o achavam, porque essas testemunhas não davam um testemunho que fosse suficiente para condenar Jesus à morte. Mas por fim chegaram duas testemunhas falsas e disseram: este disse, eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Né? Então essas testemunhas falaram algo que Jesus de fato falou, mas que era algo profético. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: não respondes a coisa alguma ao que te depõe contra ti? E Jesus, porém, guardava silêncio. E insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então aqui agora havia um processo de persuasão por parte do sumo sacerdote de levar Jesus Cristo a uma blasfêmia. Dizer que ele era, segundo os sacerdotes, o Cristo, o Filho de Deus, era uma blasfêmia. Mas Cristo sabiamente trouxe uma resposta tremenda e disse-lhe: tu o disseste. Ou seja, não sou eu que estou dizendo, é você. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunha? Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia. O que vos parece? E eles responderam, disseram: é réu de morte. Até então, de acordo com a lei judaica, isso poderia ser enquadrado como sendo um crime, mas não com a lei de nenhum homem que pudesse levar à morte. E Jesus Cristo estava falando de um tempo futuro real, aonde não aconteceu ainda, mas é profético e escatológico, aonde Jesus Cristo virá a segunda vez, então isso acontecerá. Mas lá na frente, em Filipenses, o apóstolo Paulo fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Então cuspiram-lhe no rosto e davam-lhe punhadas. E os outros os esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, Cristo, quem é que te bateu? Aqui é interessante porque as pessoas começaram agora a parte da zombaria, do vitupério.
propriamente dito, quando batiam, quando espancavam, esbofeteavam, Jesus Cristo sem dar a ele o direito de se defender. E a Bíblia fala, profetiza-nos Cristo, quem é que te bateu? Né? Uma bobagem. Ora, Pedro estava assentado fora do pátio e aproximando-se dele uma criada disse, tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos dizendo, não sei o que dizes. Aí aqui está o segundo ponto, certo? Aonde você, do sermão que eu disse que você vai preparar, né? Então, o primeiro passo para você se voltar contra Jesus é acompanhá-lo de longe. O segundo é assentado fora, ou seja, está fora da igreja, né? Tu também, e saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam, este também estava com Jesus de Nazaré. E ele negou outra vez com o juramento, não conheço tal homem. E finalmente você chega ao ponto final, que é quando você já diz que não conhece de fato Jesus. Então aqui aconteceu o momento da traição, as 3 vezes que Pedro traiu Jesus e que ficaram registradas na Bíblia. E aqui a gente vai para a última parte do estudo desse capítulo, que diz assim, e daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, não conheço esse homem, e imediatamente o galo cantou. Então aqui, ele já estava aqui, ó, tá vendo? Mesmo sendo, ele nega a Cristo 3 vezes. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que ele dissera, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. E saindo dali, chorou amargamente. E aqui a gente conclui, né, o capítulo 26 do Evangelho de Mateus. E a gente termina aqui mais um estudo poderoso sobre a vida de Jesus. E que Deus abençoe e até a próxima aula.